E aí, companheiros da vida humana, tudo bem com vocês? Meu nome é Valtenísia Nascimento e nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre a física quântica. Como que você cria sua realidade através dela? A física quântica surgiu no ano de 1900, com um professor na Universidade da Alemanha, Max Planck. Ele ficou conhecido como o pai da física quântica, mas o seu trabalho só foi reconhecido através de um experimento chamado dupla fenda com Thomas Young. Então, o que observou-se, com o experimento da dupla fenda? Observou-se que quando os físicos, atiravam as partículas, elas se comportavam de modo diferente. Então, quando eles estavam observando essas partículas que eles atiravam, elas se comportavam como partículas. E quando eles atiravam essas partículas e não observavam, o que acontecia? Elas se comportavam como ondas, ondas eletromagnéticas. Existe um exemplo para a gente compreender melhor nessa situação. Por exemplo, numa sala de aula, a professora está lá com os alunos, dando aula, os alunos estão tudo quietinho, assistindo a aula. De repente a professora sai para tomar uma água, resolver alguma coisinha. Então, quando ela retorna à sala, assim que ela sai, vamos supor, os alunos se comportam de maneira diferente. É lógico, a professora não está, Então, vira aquela bagunça, sala de aula. Então, é bem isso que acontece, Como eles têm o livre-arbítrio, E ninguém está observando, eles fazem o que querem. Então, esse é um exemplo bem comparativo, com o experimento da dupla fenda. As células também se comportavam da mesma forma. Então, os físicos ficaram sem entender realmente o que estava acontecendo, Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Então, isso revolucionou todo o trabalho que eles tiveram, todas as pesquisas. Isso foi uma revolução, onde surgiu a física quântica, Porque eles estavam acostumados a estudar o macro, coisas grandes, galáxias, planetas, os animais, nós seres humanos, tudo que inclui na natureza, eles estudam, pesquisam, fazem as suas pesquisas. E quando eles estudaram essa parte do micro, então o que aconteceu? São coisas que são tão minúsculos, que eles só podem ver através de um aparelho muito, assim, recente, Coisas mais recentes. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram ver o comportamento dessas partículas e realmente não era o esperado. Então, eles perceberam, não tinha como negar que se as partículas, quando estavam sendo observadas, elas agiam de modo diferente, por exemplo, o observador ele estava esperando que ela agisse daquela forma. Então, o que aconteceu? Ela agiu exatamente da forma que ele esperava. E quando eles não estavam olhando, o que acontecia? As partículas se comportavam de outra maneira, do jeito que elas queriam. Então, observou-se que não podia negar que ali existia uma consciência, um livre-arbítrio incrível, Mas, a partir daí, foi uma revolução total, porque eles não aceitam, A ciência materialista não aceita, porque ali não existe uma prova material, só existe uma informação. Então, é isso que a física quântica fica assim a desejar, muitas pessoas não acreditam e tudo mais. Então, como as partículas, ao ser observada, elas, se apresentavam como partículas mesmo, E quando não estavam sendo observadas, elas se transformavam em ondas, Ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, também somos formados por essas mesmas substâncias que eles pesquisam, Por átomos, elétrons, prótons, nêutrons, essas coisas todas aí, essas partículas todas compõem o nosso corpo,
Então, nós também possuímos o eletromagnetismo, né? Somos seres magnéticos, né? Então, a gente também emite essa energia, essas ondas eletromagnéticas, né? Elas saem do nosso corpo, que formam a nossa energia, a nossa vibração. Então, né, se você tiver com pensamentos negativos sobre a vida, você vai emitir ondas negativas. E se você for uma pessoa positiva, acredita, tem fé, então você vai emitir mais ondas, mais ondas positivas, né? Então, é isso que acontece. Então, eu vou ler aqui para você sobre o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Então, é um livro best-seller nos Estados Unidos, né? Muito conhecido, é um biólogo que escreveu. Então, ele é um cientista também. E ele fez uma pesquisa que demonstra que as células do nosso corpo, elas são influenciadas realmente pelo nosso pensamento. Então, o que aconteceu? Ele fez uma experiência que ele pegou uma placa, né, com células saudáveis, né, e colocou perto duas placas, uma com toxina e a outra com vitamina, e ficou observando, né, o que ia acontecer. E aí, sabe o que aconteceu? As células foram rapidamente caminhando para as substâncias, né, chamadas vitaminas, e fugindo das toxinas. Então, realmente, esse experimento não dá para negar que ali havia consciência. Então, há um grau de consciência nas nossas células do nosso corpo. Então, muita gente acredita, né, na cura, né? Às vezes até um câncer a pessoa consegue ser curada. Por quê? Ela acredita, a sua fé, o seu pensamento, né? Então, influencia a matéria, né? Então, as células do nosso corpo, elas se modificam, elas se restabelecem. A gente sabe que quando você tem um cortinho na mão, de repente você não passa nem nada. Quando você vai ver, tá curado, né? Aquilo cicatrizou sozinho, se curou. Então, elas se transformam, infinitas possibilidades que pode acontecer, né, no nosso corpo. Tudo depende da sua crença, do que você acredita, né? Da sua consciência. Todos nós temos uma consciência. Então, descobriu-se também pelas pesquisas que tudo tem consciência, né? Os animais têm consciência, as plantas, né? Quem mais? As células do nosso corpo, isso é incrível, né? Já foi falado. E tudo tem consciência, até uma pedra. Eles descobriram que tem um grau de consciência. E que nós somos consciência, né, também. Nós temos a nossa consciência maior, né? Porque a nossa consciência está mais relacionada a Deus, né? Que Deus é a consciência maior. Ele que criou tudo isso que existe, né? As galáxias, os planetas, né? Nosso planeta Terra, tudo que há dentro, né? E tudo que há fora também do nosso planeta foi tudo criado por Deus. Então, ele é a consciência maior e nós estamos ligados a ele através também da nossa consciência. Então, você é tudo aquilo que você acredita ser, né? Está tudo lá na sua consciência, suas crenças. E tudo começa com o seu pensamento. Tudo que você vive falando, pensando, né? Todos os dias, sobre qualquer assunto da sua vida, sobre a saúde, por exemplo. Alguém chega para você e fala: oi, tudo bem? Você fala: mais ou menos, a minha saúde não está boa, né? Então, todo mundo que pergunta, você começa a repetir isso, né? E falar da sua doença, né? Então, isso, o que acontece? Através da lei da atração, né? Das ondas que você está emitindo de doença, né? É tudo que você fala, você está pensando naquilo. Então, é aquilo que você atrai mais para a sua vida. Então, ao invés de você falar na doença, você focar na saúde, né? Se você quer saúde, você tem que focar na saúde. Buscar, né? A cura. E não ficar falando na doença. Esquece a doença.
Vamos focar na saúde, buscar mais saúde, fazer tudo para que você tenha saúde. Uma alimentação saudável, né? A gente sabe que os exercícios físicos também ajudam muito. Então, se você quer ter saúde, você tem que focar na saúde e buscar tudo aquilo, né? A sua mente também deve estar cheia de pensamentos positivos, de crenças positivas, né? E não de crenças que vão deixar um sentimento negativo. Então, quando você quer criar uma realidade com saúde, uma vida com saúde, né, que é um exemplo, você tem que focar na saúde, né? Nunca ao contrário. E aí você estará co-criando para a sua vida, né, saúde futuramente. Então, a física quântica nos dá essa positividade na nossa vida, né, de pensar no positivo, de buscar, de acreditar, né? Ensina todas as regras, né, de como conseguir mudar sua mente para uma mente positiva. E isso é maravilhoso. Então, a física quântica nos traz um mundo de infinitas probabilidades, né, onde você é observador da sua vida, criando a sua realidade. Então, se vocês gostaram, se vocês acham que tem sentido, né, curtam, né, compartilhem, se inscrevam no canal, toca aí no sininho, que aí o YouTube vai te enviar uma mensagem, né, quando houver o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Assim, foi uma explicação bem básica, né, disso tudo. E fiquem com Deus. Até o próximo.